Atenção, going live ao vivo. Boa noite, povo de Deus. Que bom que você está aí nos acompanhando através dos canais do YouTube Adventista Goiânia PE e também do pastor Sérgio Monteiro. Hoje vamos ter um tema muito especial, pelo qual você já sabe, mas eu creio que você deva compartilhar com alguém, já anunciou, está divulgando o link, é sobre a compreensão das 70 semanas de Daniel. Hoje, pela graça de Deus, teremos um estudo com o pastor Sérgio, vai ser uma bênção de Deus. Enquanto a gente vai dar um tempo ainda para que a gente possa iniciar, você vai convidando o pessoal, vai compartilhando o link. Você que, porventura, ainda não é inscrito no canal Adventista Goiânia PE, se inscreva, compartilhe com os amigos mais uma vez. Eu vou acompanhar aqui pelo chat se tem alguém que está conectado, que esteja com algum pedido. Pastor, a gente está com um problema no seu canal. Aquela chave de transmissão não é válida. Eita. Pega uma outra chave lá, pede para o pessoal passar outra chave rapidinho para ti, que aí a gente começa a transmitir de volta lá. Tá bom, pessoal? Deu um problema aqui na chave de transmissão aqui para o canal da Igreja de Goiânia. Então, aguentem um minutinho aí, por favor. Certinho. Deixa eu entrar em contato aqui com o pessoal, rapidão. Tá bom, fica tranquilo. Qualquer coisa a gente vai nesse canal aí mesmo e continua. Mas deixa eu tentar fazer aqui, rapidão. Tá joia. Deixa eu ver aqui. O senhor vai desconectar, né? Não. Pode deixar aí. É só me passa a nova chave. A hora que você me passar a nova chave, eu já edito aqui e ele vai começar a subir lá. Beleza. Irmã Solange, o pessoal está perguntando ali, pastor, deixa eu tirar só aqui um pouquinho. Irmã Solange, eu não sei o que aconteceu, mas algumas pessoas, realmente, essa semana eu vi algumas pessoas que saíram, sumiram a inscrição do meu canal. Então, se inscreve de novo lá, não vamos permitir que o YouTube nos boicote. Tá bom? Boa noite a todos. Para vocês terem ideia, quando a gente vai falar de tema importante, a coisa fica meio esquisita aqui, porque a minha câmera não quer ligar. Vamos ver se ela liga agora. Agora acho que vai, hein? Aí. Olá, pessoal. Agora sim, nós estamos nos vendo. Seja bem-vindo, irmão. Olha lá, tá vendo? Davi Martins também, mesma coisa. Alguma coisa aconteceu lá no YouTube esses dias, porque eu vi que efetivamente quase umas 80 ou 90 pessoas sumiram de inscritos lá. Agora eu estou sabendo, pensei que vocês não gostavam mais do produto do canal, das coisas. Falei, não, vamos rever e assim, mandem pra gente aí o que de repente não esteja legal. Irmã Juscelande, seja muito bem-vindo. Solange, seja muito bem-vinda. Irmã Solange, Maria Pereira também seja bem-vinda. No Foco da Verdade também seja muito bem-vindo. Davi Martins, seja muito bem-vindo também. O assunto dessa noite são as 70 semanas de Daniel. Estamos juntos aqui com o pastor Jadson, também juntos com o pessoal da igreja, né, Fortaleza também ali, a Simone Venâncio. Um abraço para todos os irmãos de Fortaleza. Eu já era para ter ido a Fortaleza,
Eu já era para ter ido à Fortaleza desde o ano passado, mas infelizmente, né, a pandemia não ajudou. Quem sabe esse ano ainda, hein? Quem sabe esse ano a gente consegue ir até aí. Nós queremos conversar com vocês aqui junto com o pastor Jadson, a igreja de Goiânia, não é Goiânia, é Goiânia, e essa igreja de Goiânia tem um canal também, nós vamos estar juntos aqui nesse canal, no canal do pastor Jadson, no canal da igreja de Goiânia, nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Conversar sobre a palavra de Deus. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho assim. O pastor Jadson tem uma mensagem para nos trazer aqui. Diga aí, pastor. Pessoal, boa noite. Nós tivemos um probleminha aqui com o canal, acho que é a chave de transmissão. Então, pastor, o senhor vai me passar o link aí do canal que eu vou transmitir aqui para o pessoal da igreja e para os demais, e daí a gente vai fazendo pelo seu canal mesmo. Tá, vamos fazer o seguinte, deixa eu remover o seu aqui, enquanto... Tá, eu vou remover e vou adicionar um outro... Vou adicionar novamente, tá? A chave não mudou? O pessoal passou lá que a chave mudou ou não mudou? Não, continua a mesma. Eu tentei ver com o rapaz para ele se cria outra, mas ele não está em casa. Vamos ver aqui o que eu estou mandando agora, vamos ver se subiu lá. Ah, não subiu. Não está conseguindo mesmo. Não está conseguindo mesmo. Tá. Então, assim, amigos, nós gostaríamos de transmitir ali pelo canal da Igreja Central de Goiânia também, mas vai estar lá depois, o pastor Jadson vai baixar esse vídeo, vai subir lá no canal. Pastor, volta aí então, ao que estava dizendo, só ali o... Olha lá, tá vendo? Olha aqui, ó. Acabei de me inscrever, a irmã Solange, e um minuto depois não estava mais inscrita. Esse de José Walter Fortaleza. Não, isso é coisa do inimigo. Coisa do inimigo, com certeza. Não é de Deus, não, irmã. Pode dar hora antes e vai dar certo. Tá bom? Dani Leite também, boa noite. Também, olha lá, vi que não estava mais. Acabei de me inscrever. Uau, o que é isso? O que é isso? Não é de Deus isso aí, não. Não é de Deus isso aí, não. Vamos lá, gente. Então, se inscreva aí. E se inscrevam na Igreja Central, no canal da Igreja Central de Goiânia. Tá? Goiânia. Adventista Goiânia PE. Adventista Goiânia PE. Isso. Tá? Adventistas Goiânia, não é Goiânia, PE. Pastor, vamos começar então? Eu passo a ti a palavra, o senhor começa aí, e depois a gente continua aqui. Ok, pastor Sérgio, muito obrigado. Pastor Sérgio já falou algumas coisas aí, introduzindo sobre a temática dessa noite. Recapitulando aqui, hoje a gente vai ter um tema especial sobre as 70 semanas do livro de Daniel, vai ser uma bênção. Existe uma confusão em nosso meio, em questão de interpretação sobre essa temática, mas hoje, pela graça de Deus, a gente vamos estudar um pouco sobre esse tema, as 70 semanas. Eu queria, antes de iniciarmos aqui, propriamente dito, a nossa live, eu não sei se alguém que está nos acompanhando tem algum pedido a fazer, ou algum agradecimento pelo qual nós vamos orar nesse instante. E nada melhor do que o período que estamos vivendo agora, a gente ter esses momentos de oração. Então, você que está aí no chat do pastor Sérgio, e queira fazer algum pedido, eu vou estar aqui acompanhando, e vou ler aqui alguns pedidos, e a gente depois vai orar junto com vocês. Mas, reforçando que o pastor Sérgio estava falando, que ele estava falando anteriormente, não deixe de nos ajudar também, se inscrevendo lá no canal Adventista Goiânia PE, para que a gente possa divulgar mais e mais ainda a mensagem do Evangelho. Bom? Agora, deixa eu me ver aqui no chat se tem algum pedido ou algum agradecimento. Aqui teu irmão José Carlos está pedindo oração pelo irmão Raimundo, que está entubado com a Covid-19. Irmão José Carlos, vamos orar sim pelo Raimundo. Deus vai atuar. Sérgio Brant. Sérgio Brant, Espírito Santo, amigo querido. Isso, ele é um amigo aqui também do nosso ancião ali na igreja de Goiânia, o Hércules. O Hércules, ele é um evangelista, um homem que gosta muito de estudar a palavra de Deus, viu? Louvado seja Deus. E continue assim. Conhece muito grego. Ele não conhece hebraico, porque com o hebraico é uma língua mais linda.
né? Ele tenta conhecer o hebraico, mas esse povo que começa com grego nunca chega a compreender verdadeiramente a beleza de uma língua que vem dos céus, o hebraico. Fica só na língua de filósofo, essas coisas gregas. Só o céu vai revelar ele, né? Amém. Pastorzão, para a gente ganhar tempo aqui, eu vou orar aqui intercedendo pelo Raimundo. Creio que alguns vão escrever aí mais ainda pelo chat, mas a gente precisa ganhar tempo, porque o tema de hoje é importantíssimo. Vamos orar? Você que está em casa, por favor, nos acompanhe, curva fronte, vamos falar com Deus. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, pelo cuidado, pela proteção que o Senhor tem conosco diariamente. Amém. Senhor Jesus, eu te coloco em tuas mãos o irmão Raimundo, ele está entubado com essa doença, Covid-19, e cremos, Senhor Jesus, que o Senhor vai realizar um milagre. Enquanto, Senhor Jesus, estamos vivendo nesse mundo de pecado, de doenças, nós louvamos o teu nome porque o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de cada um de nós. Pai Santo, nós iremos agora estudar a tua santa palavra, estudar um tema maravilhoso. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que através do teu Santo Espírito, o Senhor ilumine nossas mentes, para que possamos transmitir também essa mensagem para outras pessoas e que muitos possam ter a compreensão da tua santa palavra. É isso que eu já te peço, já te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor Sérgio, meu amigo, eu vou compartilhar o link aqui com o pessoal que estava aguardando no canal Adventista Goiana. Ok. Enquanto isso, vai fazendo uma prévia do seu currículo lá, isso aí. Rapaz, olha, o mais importante é o seguinte, eu costumo dizer assim, o meu currículo, existem o currículo Lattes e o currículo que late. O meu currículo está mais para aquele que late, viu? Mas eu sou pastor, bacharel em teologia, tenho mestrado em teologia também, faço um doutorado nesse negócio de teologia também, mas o mais importante é que eu sou... tá o Johnny Rosa, meu amigo lá de Curitiba. Meu amigo de Curitiba chegou ali também, o Johnny da Roça, né? Nós estamos... eu cuido de uma escola, como capelão de uma escola aqui em São Paulo, e também da comunidade judaica adventista. Tá? Graças a Deus, nós temos trabalhado também com as lives, nós temos feito um ministério virtual de alcançar pessoas com conhecimento da palavra de Deus, junto com o pastor Michelson Borges, Eleazar Domini e Adriano Cecílio. O Adriano está ali só para poder completar 4 para ficar na tela. Tá? O pastor Adriano, a gente está tentando ver se ele se converte. Né? Mas nós estamos aqui felizes por poder partilhar a palavra de Deus. Esse tema é interessante, eu estava falando na minha igreja, há 2 semanas, mais ou menos, e o pastor Jadson pediu, eu falei, claro, vamos, com certeza. Vamos lá para mais uma live, como diz ali o Renato Zuliani, o Flávio Renato Zingrande Roche também, e olha que legal aqui, ó. Aqui, ó, ele está querendo que o Johnny está querendo que eu vá para a nossa BBT de Curitiba, estou orando ao Eterno por isso. Johnny, que Deus escute suas preces e te dê a resposta que seja melhor para vocês e para nós todos. O Evangelho é a nossa paixão, o Evangelho é a nossa missão. Então, para onde Deus nos mandar, a Bessorá será pregada com absoluta certeza. Tá? Olha lá, o pessoal tá vendo? O pessoal me falando aqui, estão hackeando os canais, estava inscrito e agora vi que não estou mais. Olha que coisa absurda, gente. As pessoas estão... Não entendi, não. Legal, não. Eu também não entendi, não. Estamos aqui firmes para mais uma live. Nós vamos estudar hoje um tema, 70 semanas. 70 semanas são... ela está ligada para nós adventistas do sétimo dia, ela está intimamente ligada com deixa eu só ver um negócio aqui, pera um pouquinho. Isso, tá certo. Está intimamente ligada com as 2.300 tardes e manhãs. Mas muitas vezes nós não sabemos explicar e falamos um monte de bobagem sobre as 70 semanas, que afasta muitas pessoas de nós, em lugar de aproximá-las da interpretação bíblica. Hoje talvez vocês se surpreendam com algumas coisas, tá? Hoje vocês se surpreenderão com algumas coisas e talvez vocês rasguem as vestes. Mas se vocês rasgarem, vai ser muito bom, porque aí vocês serão vestidos com as vestes da verdadeira interpretação do texto. Vamos nessa? Vamos lá. Pastor Sérgio, meu amigo, a gente vai fazer aqui
algumas perguntas, e vai ser tipo um diálogo aqui entre nós, não vai ser um sermão propriamente dito, vai ser algo entre perguntas e respostas, para que a gente tenha algo dinâmico, para que o pessoal de casa também possa ter essa compreensão maior. Creio que o livro de Daniel, para chegar no capítulo 9, a gente precisa entender os capítulos anteriores, né, do livro de Daniel, para ter uma maior compreensão. Tem o capítulo 8, e aí tem o capítulo 9, que é justamente as 70 semanas. O capítulo 8 fala das 2.300 tardes e manhãs, o que é que tem a ver com as 70 semanas. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Então, pastor Sérgio, para o nosso público que está nos acompanhando, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, como que a gente pode, aqueles que estão chegando agora, como que a gente pode, eu gostaria muito de entender Daniel, mas comecei a ler Daniel, como que eu posso entender Daniel? Porque existem algumas escolas, né? Que é preterista, futurista, historicista. Qual a melhor maneira de compreensão do livro de Daniel? Depois disso aí, a gente tem o capítulo 8, que é as 2.300 tardes de manhã, que eu creio que a gente vai ser para outro tempo, ou a gente vai entrar agora nas 70 semanas de Daniel, que é o capítulo 9, verso 24 por diante. Então, pastor Sérgio, poderia dar essa introdução aí sobre o livro de Daniel, como estudar Daniel, qual é a escola que a Igreja Adventista apoia, e assim por diante. Que Deus o abençoe e te use poderosamente. Amém. Então eu vou tirar só aqui, vou deixar a minha imagem um pouco, depois a gente volta e vai bater um papo. Quiser, aí você manda, pode, como não vai estar aparecendo, mas só fazer um sinalzinho assim e tal, eu te coloco de volta na tela. Vou ficar aqui embaixo, em Libras. Isso, muito bem, em Libras, né? Isso, okay. Libras com sotaque ou sem sotaque? Peguei agora, hein? Agora, hein? Eu não ouvi, não, cortou. É Libras com sotaque ou sem sotaque? É com sotaque nordestino. Eita, é Libras mais. É aqui para aqueles que. Libras, ó. Oxi. Oxi. Isso. Né? Aqui, ó. Sei não, Deus é bom. Shabbat shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Amém. Isso aí, pelo menos, a gente vai aprender. É porque esse Libras aí é em hebraico, eu não sabia. Vá. É Rondônia, lá em Rondônia. Grande, meus amigos, que Deus abençoe, pastor Jadson, estamos juntos aqui, já temos 53 pessoas assistindo junto conosco. Nós vamos aqui, então, olhar, então, com relação a algumas coisas. Só antes, mais nada, assim, irmão Oliveira, nós temos os livros do Dr. William Shea em português. Os livros do Dr. William Shea, 70 semanas, nós temos o 70 semanas, pastor Jadson, mostra esse de capa azul que o senhor estava aí, pastor, por favor. É aqui, 70 semanas, aqui, ó, 70 semanas, Levítica, a natureza da profecia. Eles não são do William Shea, eles são da série Darcon. É que o primeiro volume deles, que é Estudos Selecionados em Interpretação Profética, ele foi escrito pelo Dr. William Shea. Eles, infelizmente, na verdade, não é que ele parou de ser publicado. Por uma questão de custos também, eles foram vendidos, todos foram vendidos naquela época, quando foram publicados, mas a igreja não tem nenhuma política de não publicar, não, ao contrário. Eles estão em vias de serem republicados juntamente com o novo. Sairá mais. Nós temos 7 volumes nessa série, os 7 volumes que vão até Apocalipse, e me parece que estão traduzindo mais um, além desse outro aqui, que está também na série em inglês, que não está em português, o Santuário e Expiação. Deve ser traduzido esse livro também, Santuário e Expiação, com artigos excelentes também, tá bom? Então, assim, a igreja está preocupadíssima em trazer conhecimento para você, membro da igreja. Essa é a ideia. Nós temos a liderança da igreja tem nos pedido, tem nos dito sempre para continuar com as lives com conhecimento, para levar conhecimento, levar cada dia mais Bíblia e a Bíblia na veia para todos nós, para todo membro da igreja. Por isso que nós estamos aqui para ajudar você a entender a palavra de Deus em todos os outros, tudo aquilo que a gente que é a verdade. Você não precisa necessariamente acreditar em tudo que a gente fala. Nós queremos que você fale. Tá sem som, pastor? Eu tirei o meu som e vai tirar o seu. Verdade. Para que você mesmo estude.
tá? Você mesmo estude e busque a palavra de Deus. Mas vamos lá. O pastor Jackson fez uma pergunta extremamente interessante. Qual é o método que nós adventistas seguimos? Método historicista. E por quê? Porque a primeira profecia apocalíptica da Bíblia, se encontra basicamente no livro de Daniel, capítulo 2. E em Daniel, capítulo 2, nós vamos encontrar já o método específico para uma indicação do método, no capítulo 8, no capítulo 2 e no capítulo 7, o método correto de interpretação das Escrituras. Qual é o método correto? Vamos entender aqui. Capítulo 2 fala de uma estátua com metais preciosos e uma sequência que começa com o próprio, de acordo com a interpretação que Deus deu a Daniel, com Babilônia. Começando com Babilônia. Dizendo, e Daniel diz, pois o Senhor, o Deus dos céus, que revela os segredos, revelou ao rei o que depois dessas coisas haverão de acontecer. E ele dá uma sequência histórica, o passar da história até o estabelecimento do reino de Deus ao vir daquela grande pedra. No capítulo 7, após um trecho histórico, puramente histórico do livro de Daniel, nós retomamos a profecia no capítulo 7 e vai continuar até o capítulo 12, tendo profecias. E o capítulo 7, nessa nova cadeia profética, ele começa por repetir o capítulo 2. Ali o pastor Eleazar, seja muito bem-vindo, pastor Eleazar, está ali, estou por aqui, pastor Eleazar Domini, o homem do copo de palmito, né? O grande homem do copo de palmito, e também tocador de viola, seresteiro do Nordeste. Né? Então nós temos capítulo 2 de Daniel, a primeira profecia apocalíptica da Bíblia. Depois nós temos o capítulo 7, as grandes profecias apocalípticas, porque nesse intervalo nós vamos ter o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel contém profecias apocalípticas também a partir do chamado Apocalipse de Ezequiel, a partir do capítulo 37, de acordo com alguns, do capítulo 39, depois de acordo com outros estudiosos. A própria Bíblia, então, nos fornece qual é o método correto pelo qual a profecia quer ser interpretada. Não é colocando tudo no passado, porque Babilônia ela estava no passado, ela era o presente de Daniel, mas ele vai para o futuro e se estende até muito depois da vinda de Jesus e também da primeira vinda do Messias e por adiante. A profecia do capítulo 7, da mesma maneira, e a profecia do capítulo 7 nos apresenta um grande tempo bíblico, uma grande profecia, não tempo profético em si, mas uma grande profecia que é chamada a grande profecia do capítulo 7, o tempo longo do profético, que alcança até o estabelecimento do reino de Deus. E, novamente, nós vamos encontrar os animais que representam os mesmos, alguns dos mesmos reinos do capítulo 2, nos chamando a interpretar a profecia do capítulo 7 de maneira histórica e não de maneira pontual. Ela percorre, anda, caminha e se cumpre na história. Além disso, nós vamos ter... Aí nós entramos no capítulo 8, que está intrinsecamente relacionado com o capítulo 7, porque, havendo sido dada a profecia num tempo posterior, essa profecia começa com o reino presente em Daniel e se estende para o reino futuro. Não interessa mais o reino que caiu. E o fato de não interessar o reino que caiu já nos deveria fazer pensar que os reinos passados não são de interesse e o preterismo não pode ser a linha de interpretação das Escrituras. Porque o interesse é o reino presente para o futuro. Do presente para o futuro. Acontece um fenômeno um pouco diferente na época de João, porque João ele volta para o passado também, com as cabeças, etc., volta para o passado para nos dizer a sequência dos reinos que tentaram destruir o povo de Deus. Ok? Então, nesse contexto, a própria profecia nos determina o modelo de interpretação, que é um modelo que vê o seu cumprimento através da história, que é o que vai acontecer no capítulo 8 e no capítulo 9, sendo o capítulo 9 um tempo específico determinado para o povo de Israel, para o povo de Israel. Am Israel. Então, por isso, pastor Jadson, como aqui na sua primeira pergunta, no seu primeiro bate-papo aqui, nosso método de interpretação é o método historicista. E os métodos futuristas. Por que futurismo não? Preterismo também não. Preterismo e futurismo, o preterismo principalmente, ele é baseado no método crítico histórico, na ideia de que não existe profecia, e Daniel foi escrito como olha que nome bonito, Vatikinia ex evento. Vatikinia ex evento quer dizer
profecia depois do evento. Em outras palavras, é um livro falso, que foi escrito na época dos Macabeus, dando a impressão de que era uma profecia passada lá da época de Nabucodonosor, indicando a continuidade do povo de Israel para dar apenas apoio e suporte para aquelas pessoas. Em outras palavras, falso. O futurismo, por outro lado, ele nos joga tudo para o futuro e nada para o presente. Nós não temos nada que ver agora. Não. A igreja, no pensamento futurista, a dispensação da igreja, no pensamento dispensacionalista, de onde brota o futurismo, ou melhor dito, da qual brota o futurismo brota, é anterior, né? A raiz do dispensacionalismo está no futurismo. Ela basicamente nos diz que a igreja é um intervalo no plano de Deus para Israel. É uma dispensação chamada dispensação da igreja. E essa dispensação da igreja acabou ali, ou acabou, está por acabar, e aí será o período de provações, etc. E nós vamos, no final das contas, nós vamos ficar aqui não vamos estar nessa terra, haverá o arrebatamento secreto, e esse arrebatamento secreto será terminado, né, em algumas situações, terminará haverá 7 anos de tribulação e etc. Aí depende se é pré-milenismo, pós-milenismo, não é o nosso interesse aqui. Mas ela é especulativa, porque ela tenta adivinhar o futuro baseado na profecia. A profecia, ela nos dá, na verdade, ela é sempre pragmática. Ela nos dá indicativos e nós vamos buscar na história o seu cumprimento. E ao encontrarmos na história o seu cumprimento, nós podemos ver um encadeamento claro que vai nos mostrar onde nós nos encontramos na história e para onde ela vai. A profecia, o futurismo nas 70 semanas especificamente, ele tem a ideia de um intervalo a sétima semana, a última semana, a 70ª semana, não aconteceu na época de Jesus, ela não se cumpre imediatamente, há um intervalo de sabe-se lá quanto tempo, até chegar o anticristo, e aí vem a grande tribulação e etc. Eu recomendo a vocês 2 coisas. A primeira delas é que você leia, não sei se o pastor, acho que no site do pastor Eleazar, ele tem um artigo, ele tem o TCC, ou foi a dissertação de mestrado dele, acho que o TCC, foi sobre essa teoria, chamada teoria do intervalo da 70ª semana. E outra, pastor Jadson, é que convide o pastor Eleazar aqui posteriormente para falar sobre a teoria do intervalo, e eu já coloquei o pastor Eleazar aqui, ele não vai poder negar, afinal de contas, né, já está aqui. Eu vou aproveitar então, abrir aqui o pastor Jadson para ele fazer o convite aqui de público, pastor Eleazar. Volta aí, pastor, olha aí. Chama o pastor Eleazar aí. Pastor Eleazar, meu amigo, boa noite, viu? O senhor está sendo, assim, vai ser convocado, viu? O seu canal é Fala Sério Pastor, não é isso? Fala Sério Pastor, não é isso? Fala Sério Pastor, é uma intimação da CPI. Pronto, então, pastorzão, fala sério, o senhor está sendo convocado a participar conosco aqui, também em uma das nossas lives, para apresentar esse tema especial que o pastor Sérgio acabou de citar. Maravilha. Vai ser bênção, vai ser bênção. Vai ser bênção. Então, pastor Jadson, essa é a ideia. Então, e com relação às 70 semanas, nós podemos ir direto para ela? Como é que quer? Tá, algumas pessoas podem estar se perguntando assim, em 70 semanas, fica onde, Daniel? Alguns pode chegar agora no canal. Então, eu vou ler aqui o texto bíblico, que daí, então, o senhor vai explanar aqui para nós, né? Exato. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 20 até o 24, que dá para a gente ter uma noção básica aqui, né? Diz assim a palavra de Deus. Daniel, capítulo 9, verso 20, diz assim: Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo santo monte de Deus. Falava ainda no coração, quando um homem, Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. O verso 23 diz: No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade,
para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Acho que aqui vai até o 25, né? Dá para a gente pegar aqui o 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem de restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalizações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui está o tema de hoje, né? 70 semanas, a profecia das 70 semanas. Daniel estava orando, Gabriel veio trazer para ele a entender essa visão. O verso 24 tem algo aqui sobre o povo de Israel, né? Que o senhor já acabou de falar. Aqui gostaríamos de entender um pouco. Vai cessar a transgressão, vai dar fim aos pecados, fala aqui um pouco sobre o juízo final, a questão da expiação, vai trazer a justiça eterna, vai selar a visão, ou seja, vai acabar, a profecia termina ali. Tem algo que é sobre a destruição de Jerusalém, quer dizer, edificar Jerusalém, ungido, e assim por diante. Pastor Sérgio, como entender um pouco sobre essa questão das 72 semanas, ou 70 semanas, né? Como entender um pouco sobre essa visão aqui de Daniel, que o anjo veio, conversou com ele. Como entender um pouco sobre as 70 semanas. Vamos lá, então. Vamos lá. Essa é um texto muito importante, muito necessário, porque é o texto base para a nossa compreensão, inclusive, das 2.300 tardes e manhãs. As 2.300 tardes e manhãs, elas terminam sem que o profeta tenha qualquer tipo de explicação a respeito do período de tempo. O profeta, ao anjo é dada a ordem para que ele entenda, para que ele faça entender, na verdade, a Daniel, a visão, mas o profeta, ele explica os símbolos, mas não explica o tempo, apenas dizendo que a visão da tarde e da manhã é verdadeira. A expressão visão aqui é maré, que é diferente de razon, que tem a ver com toda a visão em si. Tá? O que nós encontramos no capítulo 9, não vou dar muitos detalhes técnicos, mas eu vou passar mais rapidamente para nós ganharmos tempo também, tratando de focar naquilo que é necessário para compreender a visão, para compreender e talvez onde há alguns erros. Eu vou colocar o texto na tela, para que você me acompanhe aqui conforme nós formos lendo. Eu estou com 7 milhões de coisas abertas aqui, eu estou mais perdido que cego em tiroteio, vaca na horta, aqui nesse negócio aqui. Vamos lá, cadê o Bibleworks? Aqui, ó. Eu gosto muito do Bibleworks, eu estou aqui com Daniel 9, 24, tá? Então, coloquei aqui, eu estava lendo aqui Daniel 9, 24. Eu vou pular o verso 20, diante do contexto que o pastor Jadson já deu, que é quando Daniel está entristecido. Esse ponto é extremamente importante. Eu vou, na verdade, só antes da gente entrar aqui, deixa eu colocar só a versão em português, para nós virmos aqui para entender, e eu quero que você guarde isso na sua mente, tá bom? Daniel começa a sua oração, ele começa entristecido. O capítulo 9, verso 1, diz: no primeiro ano de Dario, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Eterno ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Opa! Então Daniel entendeu que estava para acabar. O primeiro ano de Dario, ele não era rei efetivamente. Ele era aquilo que ele é conhecido na história como Ugbaro, ou Gubaro, e ele era o general de Ciro, que conquistou Babilônia. Ele ficou por 2 anos no reino, porque ele já tinha 60 anos quando ele entrou, e a história nos conta que ele morreu com 62 anos. 62 anos, alguma coisa assim. No capítulo 5 de Daniel, deixa eu colocar aqui no capítulo 5, ele nos fala Rebelsazar, etc., e aí vem no finalzinho, diz: e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Ele entra com 62 e ele tem ele fica apenas 2 anos. Logo em seguida, você vai ver que você não tem no livro de Daniel mais do que o 2º ano de Dario. Logo em seguida, você vai ter já o 1º ano de Ciro, que é o rei da Pérsia. Tá? Então, Dario, ele reina por pouco tempo, ele fica 2 anos aproximadamente, até que Ciro termina uma campanha que estava fazendo no norte e vem e toma Babilônia, recebe o reino de Ugbaro, chamado de Ciro, e ele é aquele que vai... no período do qual nós temos a profecia das 70 semanas. Esse período está se aproximando do ano 535. O ano 535 é quando haverá o final dos 70 anos.
porque aquele decreto foi dado para ser iniciado no ano 605, quando houve a invasão de Babilônia, 70 anos, 535, que é a datação do período do texto do capítulo 10 de Daniel. Mas no período aqui, Daniel olha e fala: Senhor, está para acabar. Mas as 2.300 tardes e manhãs, na cabeça de Daniel, eram uma extensão desse período. Daniel se entristece e busca a Deus, conforme o que Deus havia dito em Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Olha o que Daniel faz. Ele lê Jeremias e ele fala: opa, então temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. E ele vai e busca a Deus de todo o coração. E aí no capítulo 9 ele vem pedindo a Deus que Deus faça justiça, que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é reto, que Israel transgrediu a lei, etc. Mas aí Deus agora vem e assim, pedindo, clamando a Deus que não destrua Israel, que não prolongue o exílio de Israel por 2.300 anos mais, além do que já das 70 semanas. Que Deus preserve a fidelidade característica das suas promessas. E aí Daniel 9, capítulo 20, diz: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Eterno, meu Deus, e pelo meu santo monte, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão do princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele diz assim, ó: saí para fazer-te entender o sentido. E aí vem o verso 23, que diz assim: porque és muito amado. És muito amado. Em outras palavras, o que o anjo vem fazer é dizer a Daniel: não se preocupe. As 2.300 tardes e manhãs não são uma extensão do cativeiro. Trago novas de alegria para você. Você é um homem amado. Então se alegre, porque no final não haverá 2.300 anos de extensão do cativeiro. Queridos, a nossa interpretação, muitas vezes, como nós apresentamos as 70 semanas, elas vão contrário ao objetivo do anjo, que é de dar paz a Daniel. Porque nós colocamos aqui, acentuamos, rejeição dos judeus, destruição de Jerusalém, final de tudo, final de Israel como povo, apedrejamento de Estevão. E aí eu fico imaginando na cabeça de Daniel, se de repente ele visse isso, ouvisse-nos falando da nossa interpretação, e ele olhasse e dissesse: mas não era para dar paz? No final das contas, nós fomos rejeitados, Deus não estendeu por 2.300 anos, mas deu 490 anos e depois disso rejeitou a todos nós? Quer dizer que era para ter paz? Cadê a paz que vem dessa interpretação que nós damos? Eu quero levar você para entender que as 70 semanas precisam ser interpretadas e apresentadas em um modelo que leve Daniel a ter tranquilidade, paz, de que Deus estará com eles no final, com seu povo, e que haverá continuidade do povo. Lembre-se que no mesmo contexto da profecia que haveria 70 anos de cativeiro, que é o capítulo 31, começando no 29 até o 31, Deus promete que Israel deixaria de ser um povo diante dele quando não houvesse mais sol e estrelas. E não me venham falar de Israel espiritual, o texto está falando do Kol Israel, do todo Israel. Esse negócio de Israel espiritual, embora esteja na Bíblia, é muito mal utilizado. Tome muito cuidado com isso quando vamos fazer apresentações. Eu disse que você iria talvez ficar chocado com algumas coisas que eu iria dizer, porque a minha função é exegética. Eu quero trazer a você o significado do texto bíblico. Essa é a minha maior preocupação. Tá bom? E aí ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas, e por que não seriam apenas 70 semanas literais? Porque a expressão hebraica utilizada aqui, 70 semanas, são 70 setes. Shavuot, Shavuim, quer dizer 77, já vamos para 490, ok? Então 490 anos, 490 períodos estão determinados sobre o teu povo. Não poderiam ser apenas e tão somente dias ou meses, porque essa profecia diz que estão determinadas, no hebraico diz, estão cortadas. Você corta algo de algo maior, que tem a mesma relação de essência com o que você está cortando. Você não corta tempo de lugar, você não corta lugar de tempo. Você corta tempo de tempo, você corta lugar de lugar, você corta cordão umbilical de seres humanos. Então, quando diz que são cortadas, que elas foram cortadas, esse determinadas aqui, agora eu vou colocar de volta o texto hebraico para ficar mais simples para você aqui. Ficar mais simples é ótimo, né, gente? Ficar mais simples é ótimo. Mas aqui tem um lugar aqui, deixa eu só olhar aqui, que ele tem o hebraico transliterado, acho que aqui no inglês, né? Hebraico transliterado. Alguém tinha me falado, aqui, ó. Opa, aqui não. Para ficar mais fácil para vocês, para ficar mais tranquilo, para vocês poderem ver e acompanhar. Aqui, olha aqui, ó. Tá? Então vamos deixar o hebraico transliterado aqui também. Não Gênesis 1, não. Daniel 9.
Então, desculpa eu colocar mais um tempinho aqui, mas é importante para vocês poderem ler juntamente também, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, Shavuim, Shivim, Nertak, que é o que está aqui no texto hebraico, aqui embaixo. Ó. Shavuim, Shivim, Nertak. Essa expressão Nertak, que é essa palavrinha aqui, ela significa cortar, vem do verbo hatak, que quer dizer cortar de algo maior. Então, se as 2.300 tardes e manhãs são menores do que as 70 semanas, não há de lugar de onde elas seriam cortadas. Por isso, as 70 semanas, ao serem cortadas das 2.300 tardes e manhãs, indicam que as 2.300 tardes e manhãs são maiores, e que as 70 semanas precisam estar no mesmo contexto de tempo das 2.300 tardes e manhãs. Há um conceito chamado representação em miniatura, e essa representação em miniatura, ela diz que Deus mostra realidades grandiosas compactadas, como um retrato menor da grande realidade. Nesse retrato, o tempo também é comprimido, é tornado menor o tempo. E ao ser tornado menor, quando nós vamos apresentar a realidade, o tempo precisa ser expandido. E a chave de expansão é um dia por um ano, que está na Bíblia, e não apenas em Ezequiel 4 e Números também. Ezequiel 4, né? Ezequiel 4 e Números também. Essa chave existe na própria existência e utilização da palavra Yom, em hebraico, que muitas vezes é chamada de dias. Nos dias do rei Nabucodonosor, não é nos dias especificamente, nos anos em que ele reinou. Nos anos, a expressão Yamim, a expressão dias, a expressão anos, elas são intercambiáveis dentro da Bíblia, ok? Então, 70 semanas estão determinadas, cortadas. E para quê? Isso para quem? Al-Amecha, está aqui, Al-Amecha, sobre o teu povo. Sobre o teu povo. Al-Ir Kodshecha, sobre a tua cidade santa. Lechale Rapechar, para completar o pecado, para completar a rebelião, para completar o período crítico da história desse povo. E aqui nós temos dois sujeitos, o Messias e a cidade. Primeiro, Alamecha Veir Kodshecha, quer dizer, sobre o teu povo e a tua cidade, para vocês. E o que vai acontecer com o que vocês vão fazer? Lechale Rapechar, vocês vão completar a medida do pecado. Né? O Lechatem Hataot, em outras palavras, vocês vão também completar, selar o pecado. Selar o pecado, né? Ou as ofertas do pecado. Alguns pensam aqui que seriam ofertas pelo pecado. Agora vejam só, o lechaper avon, e fazer expiação pelo pecado, pela culpa. O ser humano vai fazer expiação? O ponto aqui que já aqui começa uma transição da cidade para o Messias. Porque logo em seguida nós vamos ver atos que são relacionados à ação de Deus. É o segundo sujeito dessa profecia. O primeiro, o povo de Israel é a cidade. O segundo, o Messias. E o Lechaper Avon não é ato do povo de Israel, mas um ato de Deus através do Messias. O Lechavit Sedek Olamim, para trazer justiça eterna. Quem vai trazer justiça eterna? O povo? De maneira nenhuma. Aqui nós já temos mais algo que é do Messias. O Messias espia. O Lechaper Avon cobre, espia o pecado. O Lechavil Tzedek Olamim, e trará justiça eterna. E aí vem algo que é fantástico. Velachton Hazon, para selar a visão. E aqui vem um grande erro que nós muitas vezes cometemos. Velachton Hazon Venavi. E nós entendemos aqui, lemos a profecia, para selar a visão e a profecia. A palavra profecia em hebraico é nevoá, não navi. Navi é profeta, é o porta-voz, o profeta. Profeta. E em seguida vem, e guarde isso aqui que é importante para a nossa continuidade, para nós entendermos depois. Em seguida vem o Lemishoar Kodesh Kodashim, e para ungir o Santo dos Santos. Atos, primeiro, segundo, dois sujeitos, primeiro a cidade, vou repetir, a cidade e o povo de Israel, um sujeito duplo, e eles têm algumas ações a serem feitas. Completar a medida da iniquidade, da rebelião, selar os pecados. Agora, em decorrência disso, vem, olha que fantástico, eles não vão ser rejeitados aqui. Não é que eles vão completar a medida da rebelião e vão ser rejeitados, mas vem a ação de outrem, de alguém que vai expiar
a culpa, expiar a iniquidade. Avon é mais bem traduzido por iniquidade, pechá como rebelião. Mas a iniquidade causada por essa rebelião será expiada por alguém. E esse mesmo alguém irá trazer uma justiça eterna. O Lehavi Tzedek Olamim vai trazer justiça eterna. A justiça é o ato que se contrapõe ao pecado. E em seguida ele vai selar a visão e o profeta. É um ato de Deus o selar a visão e o profeta. Ato de Deus selar a visão e o profeta. E ungir o Santo dos Santos. Ato divino também. Guardem aqui essas informações. Então nós temos aqui 2 sujeitos com ações muito bem determinadas. Vamos continuar então para o verso seguinte. Pastor Jadson, se quiser falar alguma coisa, me interrompa aí, tá? E aí ele dá agora o ponto de início da visão. E o ponto de início da visão eu já falei várias vezes. Eu dou um carro para quem encontrar aqui, porque o texto diz, e sabe e entende, desde a saída da ordem para compreender, para restaurar e edificar Jerusalém. E aqui você percebe como elas vazadas sempre em uma linguagem positiva. Por mais que diga que haveria rebelião, a expiação do pecado e da iniquidade trazida por essa rebelião. Por mais que diga que Jerusalém está destruída, eles assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Daniel deve ter ficado alegre. Então haverá uma saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Os termos utilizados aqui no termo hebraico não querem dizer efetivamente apenas restauração física e nem mesmo um decreto. É a palavra escrita, o davar, uma ordem necessária para restaurar e edificar, e não é necessariamente significando aqui a reconstrução física apenas de Jerusalém. Basicamente, essa ideia de restaurar e reconstruir as praças e muros tem a ver com o restabelecimento da identidade de Jerusalém e a possibilidade dela julgar as suas próprias demandas sem necessitar mandar para o governo central na Pérsia, em Susã ou na Babilônia. Por que isso? Nós sabemos isso porque lembrem-se quando Boaz quis casar-se com Ruth e eles queriam se casar com Ruth, eles tiveram que ir aos anciões que estavam onde? Nas praças. Numa praça? Ou nos portões? Depende da tradução. Eram onde eles se encontravam para julgar. Apenas os mais complexos dos problemas eram levados para o rei ou para o sacerdote. A história das cidades antigas, você pode ler no livro de Arnold Toynbee, História das Cidades, diz-nos que uma nação era independente se a sua cidade tivesse muros, olha que legal, tivesse muros, a sua capital, e tivesse portões e praças, onde a lei da sua cidade seria estabelecida. Aí você começa a compreender por que o capítulo 7 de Esdras, ele é o capítulo que inicia. Vamos lá no capítulo 7 de Esdras comigo? Porque Esdras 7, você pode ler de fio a pavio, de cabo a rabo, e você não vai encontrar nada falando de reconstrução dos muros de Jerusalém. Literalmente não vai encontrar nada. Eu já sempre brinco com o pessoal, olha, eu dou um carro para quem conseguir achar isso aqui. Tá? O texto fala, nós vamos passar aqui, mas diz, também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, olha a ordem que sobe, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo no 7º ano de Artaxerxes. No 5º mês chegou a Jerusalém no 7º ano deste rei. O 7º ano do rei Artaxerxes é o ano de 458, 457. E aqui uma curiosidade que eu já falei para muitas pessoas que me acompanham, sabe. Artaxerxes era filho de Xerxes. Artaxerxes era filho de Xerxes, que na Bíblia também é conhecido por outro nome, na Bíblia e na história é conhecido por outro nome, que é Assuero, marido de Ester. De modo que Ester ou era mãe ou era madrasta de Artaxerxes. Eu entendo que ela era mãe e que o nome dela era Amestris. O nome grego dela era Amestris. Por que isso? Porque Heródoto conta que Amestris, ou Amestris, era uma mulher de rosto feroz e que mandou matar muitas pessoas na Pérsia. Coincide ou não coincide com o que aconteceu em Purim? Da visão daqueles que eram os inimigos, ela era uma pessoa feroz e mandou matar muitos. E ela ficou para a história como Amestris, que tem a ver, Amestris, com Ester, Hester, em grego e persa, são muito parecidos. Deus colocou no tempo de Assuero, de Xerxes, para influenciar aquele menino, Artaxerxes, para prepará-lo para falar tantas coisas, como ele diz aqui no capítulo 7 do livro de Esdras, dando a parecer que ele conhecia muito bem o Deus de Israel. E ele diz assim, ó, toda prata, todo ouro, no verso 14, antes
Artaxerxes, olha só, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Um rei pagão falando assim? Paz perfeita. Por mim se decreta no meu reino todo aquele do povo de Israel, dos sacerdotes que aplicavam a lei, levitas, que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. E aí ele continua falando do ouro, da prata, diligentemente comprará este dinheiro, novilho, carneiro, cordeiro, com as suas ofertas de alimentos e as suas libações, elas oferecerá sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Olha só que rei estranho esse, né? Voluntariamente oferecerem para a casa do vosso Deus. E também que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do restante da prata e do ouro, e fareis conforme a vontade do vosso Deus. E ele continua falando, e o verso 21 diz, e por mim mesmo o rei decreta todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Prontamente se faça. E tu, Esdras, verso 25, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, e todos os que sabem as leis do teu Deus, e aos que não as sabem, lhes ensinarás. Em outras palavras, e todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os teus bens. E ele diz, bendito seja o eterno. Aqui, na verdade, quem diz... E aqui é interessante, porque o hebraico parece... Fica ambíguo, o aramaico, na verdade, ambíguo, não sabe se é Esdras que está falando ou se é o próprio rei dizendo, bendito seja o eterno Deus de nossos pais, que tal inspiração, e tal inspirou, na tradução aqui diz, tal inspirou o coração do rei para ornar a casa do eterno que está em Jerusalém. Parece que é Esdras que está falando, mas pode também ser o rei, e ele diz que inspirou o coração do rei, o rei sendo ele mesmo, para ornar a casa do eterno que está em Jerusalém. Tá? Mas é muito mais provável que tenha sido Esdras, porque o verso 27 diz assim, que para mim estendeu a mão. Ok? Então, assim, nós temos aqui dizendo, olha, que vocês julguem, e vocês julguem, e julguem. Para julgar é necessário construção de portas, de muros, de palácios, de lugares. E no capítulo 4 do livro de Esdras, olha que legal aqui no capítulo 4 do livro de Esdras. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, olha que legal, escreveram Bislão, Mitredat, Tabeel, e os outros seus companheiros, Artaxerxes, rei da Pérsia, e esta carta estava escrita em siríaco, e a linguagem siríaca. E aí Reum, chanceler, Sinsai, etc., escreveram. E olha o que eles dizem. Os outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou, um outro nome de Nabucodonosor também, e fez habitar a cidade de Samaria e nas demais províncias além do rio. Este, pois, é o teor da carta que mandaram a quem? Artaxerxes, teus servos, os homens da além do rio. Olha que interessante. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Olha aqui, ele deu uma permissão para que eles subissem, e agora as pessoas dizem, olha, eles estão restaurando a cidade, estão restaurando, e estão reconstruindo o muro. O decreto, embora não falasse especificamente disso, permitia que eles fizessem, e eles assim entenderam. E eles dizem no verso 16, nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. Na verdade, ali diz, ali no verso 13, diz assim, agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. O texto aramaico aqui diz assim, e tu causarás prejuízos aos reis. Como é que o rei pode causar prejuízo? A não ser que ele tenha determinado, permitido e ordenado a reconstrução de Jerusalém. Quando ele recebe, e aqui nós temos o contexto dessa carta, calha muito bem com o momento em que Artaxerxes, que era um rei ambivalente e bipolar, ele havia terminado de ter suprimir uma revolta no seu reino. E ele está dizendo, olha, vai ter revolta. E ele manda parar a reconstrução de Jerusalém. E quando Hanani chega no livro de Neemias, lá no capítulo 1, e conversa com Neemias, Hanani conversa com Neemias, ele diz assim, o que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me,
Os restantes que ficaram lá na província estão em grande miséria e desespero, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Isso aqui acontece no 20º ano do rei Artaxerxes. Verso 1, 20º ano do rei Artaxerxes. Neemias, então, no 20º ano do rei Artaxerxes, ele diz: Jerusalém ainda está destruída. Mas ele não havia mandado, permitido no capítulo 7, o capítulo 4 explica. E aí nós temos o quadro completo. Por que o capítulo 9, nós vamos voltar aqui no capítulo 9, desculpa estar tomando tanto tempo, gente, mas é importante que nós nos lembremos e andemos aqui. Capítulo 9 nos diz assim, ó: sabe e entende, para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Começa a construção, para a construção. Em Neemias, nós vamos encontrar que eles estavam com a paia enxada de um lado, mas com espada do outro, para impedir Sanbalate e os príncipes do outro lado, que queriam parar a construção, e eles vieram muitas vezes para tentar parar a construção. Tempos angustiosos. Apenas no ano 408 nós temos evidências que a comunidade de Israel recobrou a sua identidade, porque em 408 a comunidade de Alexandria manda uma carta pedindo para Jerusalém julgar um problema, no chamado Papiro de Elefantina. Manda dizendo: Jerusalém, sacerdote, Jerusalém, precisamos do teu auxílio. Ajuda-nos a compreender e entender um caso que aqui temos e julga por nós. Havia devolvido a Jerusalém a sua autonomia, e o Estado de Israel, o Estado no sentido do povo de Israel, estava compreendendo que agora poderia sim ter uma autonomia para julgar os seus casos. E agora aplicar a lei de Deus conforme o que Esdras havia sido recebido do rei. Por isso, 457 a.C. marca o início das 70 semanas, quando eles chegam em Jerusalém, não quando sai efetivamente, quando o rei assina o decreto. Porque a lei persa, as leis antigas, todo o decreto tinha apenas, então, como passava a valer efetivamente, quando o arauto declarava que o rei havia falado, havia decretado. Por isso que o que está escrito aqui não é a palavra para ordem em hebraico, para mandamento, mitzvah, e etc., mas a palavra para palavra, porque ela entrou em vigor quando Esdras chegou em Jerusalém no 7º mês, e quando ele anunciou para os habitantes daquela terra o decreto do rei. Aí ela passa a valer. Por isso o hebraico aqui utiliza davar, palavra, pronunciamento. É quando Esdras traz o conhecimento para aqueles reis daquele lugar e para o povo que ele estava, que o rei havia permitido que eles retornassem. Continuando, e aí vamos chegando mais ao final, depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Cortado aqui, karat, indica uma morte violenta. Ele será assassinado. Será assassinado o Messias. Mas não para si mesmo. Olha que interessante. Não é para si mesmo. Para quem é? Verso 24. Nós vamos para o verso 24. Não é para ele. Ele não morre porque ele é um guerreiro, não morre porque ele é um príncipe no sentido de ser um estrategista. Ele morre para cumprir o que havia sido profetizado no capítulo 9, verso 24, que é para fazer o quê? Para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar visão e profeta, e ungir o Santo dos Santos. A morte do Cordeiro, a morte do Messias, ela vem para isso e para um algo mais que vai acontecer logo em seguida, que diz assim: firmará uma aliança com muitos por uma semana, o verso 27, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, ele vai se oferecer como sacrifício, e a sua morte será sacrificial. E é dito que ela será sacrificial porque ela terá o poder de expiar, como diz o capítulo 9, 24. Como ela expiará, não haverá mais necessidade de sacrifícios expiatórios. Por quê? Porque a expiação verdadeira chegou, que é o Messias. E ele trará a justiça eterna, e não a justiça que era buscada todos os dias pelos sacrifícios. Que é o que nós vamos ver no livro de Hebreus. Porque se fosse possível que sacrifícios de bode, sangue de bodes e cordeiros trouxessem justiça, não haveria necessidade de um sacrifício maior. Mas uma vez que não tem, a justiça eterna nos advém por aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com João 1, capítulo 1, verso 24. Ok? E aí nós temos aqui uma figura interveniente, que é uma figura que nos mostra, nos chega ali, que é o príncipe, o povo do príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir, aqui ele faz em decorrência das atitudes do povo de Israel, das atitudes do povo,
haveria uma consequência, as atitudes de revolta, as atitudes de rebelião, haveria uma consequência. A consequência não é a consequência de Deus rejeitar o povo, mas é o povo que há de vir, o príncipe do povo que há de vir, que é Roma, e o próprio judaísmo reconhece aqui Júlio César, reconhece Roma, é o povo que virá e ele destruirá Tito, e ele destruirá a cidade. A cidade seria destruída por esse príncipe que há de vir. Mas olha que interessante. Ali diz, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Não é o da cidade, é o dele. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E no finalzinho diz assim, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é o assolador? E sobre as asas das abominações virá o assolador. O assolador é o exército romano, é Roma, entrando em Jerusalém e destruindo o templo, colocando a Áquila romana no templo. São os efeitos da rebelião do povo contra Deus. Sim, houve rebelião do povo contra Deus, mas não há rejeição alguma, nem previsão de rejeição alguma aqui. A nação de Israel havia sido, entre aspas, rejeitada em 586, quando houve a destruição de Jerusalém. Deus ali, a partir dali, teria o povo e não necessariamente a nação, mas esse povo continuaria e continuará até o final dos tempos como um povo sob o estandarte de Deus e de Jesus Cristo. Tá? Então haverá guerra e haverá tudo. Mas, pastor, e os tempos aqui? Se nós começamos em 457, vamos 434 anos adiante, nós vamos chegar no ano 31, no ano 27, ano 27, e ao final do ano 27 nós vamos ter 3 semanas e meia, o texto nos diz, metade da semana, e será tirado o Messias. No meio da semana será assassinado o Messias, será morto o Messias. Esse assassinado, tome muito cuidado, porque para a ideia de que os judeus mataram Jesus, por isso foram rejeitados. Os judeus não mataram Jesus, Jesus se entregou. Tá bom? Então vamos deixar isso claro. Jesus não veio para ser rei no tempo do final das 70 semanas. Jesus não veio, Mashiach, Yeshua, não veio para ser rei no final das 70 semanas. Ele veio para morrer por você e por mim. Ele veio para ser a sacrifício e não rei naquele momento. Entendem? Eu nasci para isso e para isso vim a esse mundo, mas não naquele momento. Naquele momento ele era Isaías 53. Ele era Salmo 22. Mãos cravadas. Ele não era o filho do homem de Daniel 9, capítulo 7. Ele não era o príncipe de Daniel 8. Ele era o cordeiro de Daniel 9. O Messias que morre de Daniel 9. Então falar que os judeus mataram Jesus e um povo amaldiçoado, isso é uma bobagem histórica, uma bobagem teológica sem tamanho. A função de Cristo, quando veio à Terra, não veio para ser rei. Se lhe houvessem dado uma coroa, ele não teria aceitado, porque não era o momento dele ser coroado como rei. Eles quiseram até dar-lhe uma coroa no domingo de Ramos, lá, implorando para que ele assumisse o reino. Eles não estavam felizes e cantando, sabe, o Shaná em hebraico quer dizer, salva-nos por favor, liberta-nos por favor. Estavam com palmas, a gente tem aquela visão de que eles estavam cantando, felizes, dançando, etc. Eles estavam clamando. É possível sentir a dor daquele povo pedindo para que ele assumisse a sua função, uma função messiânica que eles não haviam compreendido ainda. Que eles estavam esperando um Messias guerreiro, quando o Messias primeiro precisava ser cortado. E quando Jesus diz no livro de Lucas, capítulo 23, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, nossa leitura antissemita da Bíblia acredita que ele estava falando para perdoar os soldados romanos. Ao contrário, ele estava falando para que Deus perdoasse o povo de Israel, que não havia compreendido aqui a sua própria função sacerdotal, como filhos de Deus, como sacerdotes diante do Altíssimo, para oferecer o verdadeiro e maior sacrifício, que era o Cordeiro de Deus. Portanto, a profecia das 70 semanas precisa ser revista na nossa maneira de interpretar. Não há rejeição de alguém, de ninguém. Há universalização de uma bênção que havia sido deixada de maneira singular para um povo singular. E então há universalização. E por que eu disse para você gravar ali a questão de que no hebraico não diz profecia, diz profeta? Porque ao selar a visão e o profeta, ao selar a visão, o Messias, a visão do capítulo 8, do capítulo 9, e visão aqui no sentido mais amplo de toda a profecia messiânica, de Isaías 53, de Isaías 9, de Isaías 7, elas se cumprem no Messias. E quem é o profeta que aqui está? Quem é o profeta? Na nossa maneira triste,
de apresentar, nós dizemos que é Estevão, o apedrejamento de Estevão. Mas nada está mais longe da verdade. Porque aqui não é a profecia, não é Estevão. Aqui o profeta é Paulo, o apóstolo Paulo, que expande o evangelho para os gentios. Se não fosse pelo apóstolo Paulo, você que está aí, talvez não estivesse escutando o evangelho hoje. Se não fosse por ele haver sido selado como profeta por Deus, e selar aqui não tem nada a ver com apedrejar, selar tem a ver com marcar com um selo e com um sinal. Paulo foi marcado com o selo do evangelho, Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, foi marcado com o selo do evangelho. A visão estava relacionada com o Messias vindo para Israel, cuidando de Israel, profetizando e trazendo a justiça que viria para o povo de Israel. E o apóstolo Paulo, marcado para ser o evangelista para as nações, unindo agora todos naquilo que ele mesmo vai chamar no capítulo 11 de Romanos, Kol Israel. A profecia das 70 semanas, então, não fala de um aspecto negativo, a não ser a própria rebelião do povo de Israel, mas fala da capacidade de Deus de expiar e perdoar esse próprio povo, selar uma visão para dar a eles continuidade de existência e, acima de tudo, levar o evangelho, levar a salvação, as boas novas de que o Messias veio ao final das 70 semanas para todo o povo, para todo o mundo. Quando nós apresentamos as 70 semanas assim, as 70 semanas nos fazem muito mais sentido escriturístico. Alguém pode dizer, mas a senhora White fala que era Estevão. Eu não estou dizendo que Estevão não teve algum momento, mas Estevão não está na história de Paulo. Seria o tolo de dizer isso. Estevão foi o catalisador dos eventos que levam à conversão de Paulo. Eles eram membros da mesma sinagoga, a Sinagoga dos Libertos. Sinagoga dos Libertos. Ele começa, Paulo estava do lado ali, ele estava ali do lado, colocando, não apenas passivamente olhando, mas o termo grego estava dizendo que ele ansiava e participava ativamente, aprovando o que aconteceu com Estevão. A transformação de Paulo, de Saulo, em Paulo, é o selo que é apresentado nessa profecia. Ele foi selado para ser como chamado para o evangelho, para assim expandir a bênção que havia sido posta para o povo de Israel, agora para todas as nações. Ao você compreender isso, você vai compreender corretamente por que o ano 34 é importante. O ano 34 é quando Estevão é apedrejado? Sim, mas é quando o evangelho chegou, o evangelho de Cristo Jesus começa a se expandir através do selar de um homem para fazer isso. Um homem que teve o ímpeto do Espírito Santo e foi movido pelo evangelho dizendo, quer eu viva, quer eu morro pregando o evangelho. O morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Ou é o contrário, né? O viver é lucro e o morrer é Cristo. Né? Então, o mais importante, ao entendermos a profecia das 70 semanas, é entendermos, ela é parte das 2.300 tardes e manhãs, ela começa no 7º ano de Artaxerxes, ela não fala de rejeição, ela fala de universalização, ela alcança cumprimento quando o Messias é ungido, ele é ungido, mas não é ele o Santo dos Santos é a unção do santuário, ao final, na sequência, ao final, quando ele é morto, no ano 31, terminando o sacrifício e oblação, porque ele é a expiação verdadeira, e quando Paulo, o apóstolo Paulo, é selado ao ser transformado para levar o evangelho, trazer o evangelho até o Brasil, até Pernambuco, até Goiânia, onde nós nos encontramos hoje conversando sobre as 70 semanas. Pastor, é isso, basicamente. Nós com certeza temos... Olha, rapaz, basicamente, eu tenho certeza que temos muitas outras coisas e talvez até algumas perguntas aí. Pastor Sérgio, meu amigo, eu creio que muitos aí, quando o senhor falou sobre Estevão agora, Paulo, acho que alguns tremeram aí. Deu uma... Rasga os estudos bíblicos. Porque desde que a gente entende que, por muito tempo na igreja, que Estevão, né? Aí muitos agora devem estar se perguntando, vai estar pipocando aqui de comentários depois, mas a gente vai depois, em um momento específico aí, ver algo mais detalhado. Eu creio que o senhor já falou um pouco mais sobre isso, mas deixa eu me ver aqui se tem alguma pergunta sobre essa temática. O senhor pastor, se tem alguma dúvida aqui. O pessoal está perguntando aqui, explica aí por que trará a justiça eterna. Então, eu expliquei. Se você voltar um pouco na live, meu irmão Jorge e algumas outras pessoas, você vai entender que a justiça eterna é a justiça advinda da ação de Deus, é o tzadik, é o tzedek olamim, é da ação de Deus em perdoar os pecados, em trazer
agora sim a possibilidade que todos nós sejamos justos através da intercessão do santuário celestial. Ok, deixa eu ver se tem mais um aqui. Aqui também só explica um pouco sobre a questão das 70 semanas, selar a visão, trazer os 17. Acho que o senhor falou aqui agora, né? Sim, eu falei sim. Tá. Aqui não sei se tem alguma coisa que está relacionada aqui, Antigo Epifânio, eu creio que não encaixa aqui. Não, até assim, eles insistem nisso porque a ideia é do preterismo, tá? Eu vi aqui alguns irmãos falando, é do preterismo. Todas as vezes que nós falamos a respeito de preterismo, de Antigo Epifânio, um abraço, Roxo Thiago Santana, que Deus abençoe na live agora às 9h30 sobre Yom Kippur. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Você que está aqui no meu canal, vai lá daqui a pouco no Sotanar, né? Gente, Sotanar, quer dizer, Tanar é o acrônimo para para a Bíblia, tá? A Bíblia do a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento que todos estamos acostumados. Eu tenho utilizado ultimamente Tanar-B. Tanar-B quer dizer Torá, Nevim, Retuvim, Berit Hadashah. Tá bom? Então seria Pentateuco, os profetas, os escritos e a Bíblia cristã, o Evangelho também. O que está falando? Ali o Thiago. Antigo Epifânio. Antigo Epifânio. Você vê, a coisa não está muito boa. Antigo Epifânio. É que hoje, pastor, eu acordei bem cedo para pregar para o pessoal lá de Porto Velho. E lá tem 1 hora de diferença para gente. Então, hoje, o culto da madrugada deles lá. Essa visão de Antigo Epifânio é a ideia de que joga a profecia lá para o passado. Foi criada na Contra-Reforma por Luiz Alcazar para tirar o foco do papado. Tá? Lembre-se que o chifre pequeno é o papado. O chifre pequeno não adianta a gente querer dourar a pílula. Besta do Apocalipse, a primeira besta, é o papado, não é o Papa, cuidado com isso, não é o papado, é o sistema católico romano. O chifre pequeno é Roma em suas fases, o chifre pequeno do capítulo 7, do capítulo 8, do capítulo 8 principalmente, é Roma em suas fases pagãs e papal, tá? Capítulo 8. E aí as pessoas, não, é Antigo Epifânio. Por quê? Existe um momento ali no capítulo 8, verso 9, né? Capítulo 8, verso 9, que diz assim, de um dos chifres, na sua Bíblia está escrito de um dos chifres, mas o hebraico não diz de um dos chifres, diz de um deles, e esse no hebraico quer dizer de um dos ventos. Então o chifre pequeno não surge de um dos chifres, surge de um dos ventos, ele se move, e ele é espantoso justamente por isso, porque ele é pequeno, surge aparentemente do nada, se move em várias direções, e ele tem tanta força que ele cresce. Ele não pode ser Antigo Epifânio. Diz que ele nasceria que ele surgiria no final dos tempos, no fim do reino. Da quebra do chifre de Alexandre, 4 reinos surgiram. Houve uma disputa, surgiram generais menores que foram sendo encampados ali, até ficarem Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Desses 4, Antíoco ele é o 8º rei da dinastia Seleucida, que teve mais de 20, então ele não surgiu no final dos seus dias. Além disso, a própria Bíblia diz que é um reino, no capítulo 8 também fala que é um reino. Capítulo 9, nós vamos encontrar então que essa profecia vai muito além de Antíoco Epifânio, muito maior. Além disso, no capítulo 8 mesmo, não era o tema de hoje, mas a gente pode falar disso depois, existem 3 vezes o verbo engrandecer-se. O bode que ataca o bezerro, ele se engrandece. O chifre que cresce na cabeça dele se engrandece grandemente. E o chifre pequeno sobrepassa os 2. Se engrandece sobremaneira, chegando a subir até o príncipe do exército. O Antíoco não fez nada disso. Ele é pequeno demais para a profecia. Tá bom? Ok. Pastor, ainda tem gente comentando um pouco ainda sobre a questão de Estevão. No ano 34, teve o apedrejamento de Estevão, mas como o senhor bem falou, foi o catalisador pelo qual veio o evangelho levado ali aos gentios através do Paulo, né? Então não mudou nada, é 34. O ano continua o ano 34 continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, tá? Não muda nada. A única coisa aqui é uma visão, vamos dizer assim, ampliada, né? Sempre esteve ali, mas temos essa compreensão agora melhor. Tem alguns teólogos que a gente aprendeu, sempre foi até Estevão, né? Mas é isso aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu só pode ir pegando aí, pastor. Só assim para ficar bem claro. Para ficar bem claro. Primeiro, não é o anticristo que faz aliança, tá bom? Não é o anticristo. Ali, quem faz aliança é o Messias. O antecedente gramatical do ele é o Mashiach. Não é no antecedente gramatical, não é o príncipe do povo que há de vir.
Então, em hebraico é muito claro que quem faz a aliança, quem faz ali é o Messias, é ele quem faz a aliança com uma aliança, tá? E até porque diz, e aí o verbo que é utilizado ali não fala de estabelecer uma aliança, mas de fortalecer a aliança, de fazê-la permanecer. Em outras palavras, a aliança que é dita aqui é a aliança messiânica, a aliança de Deus, tá? A aliança de Deus. Na Bíblia hebraica, quando nós estamos em contexto messiânico, o termo berit nunca é aplicado para reis pagãos. O termo hebraico aliança nunca é aplicado para reis pagãos ou para o inimigo. Então, a aliança ali é algo feito por Deus, dentro do contexto que eu expliquei, aliança, trazer justiça eterna. Essa justiça eterna passa aqueles 3 atos que eu disse ali, Lekaper Avon, que é expiar os pecados, Ravi Tzedek Olamim, trazer justiça eterna, o Limishô Kodesh Kodashim e ungir o santuário, são os atos que constituem o estabelecer uma aliança. O estabelecimento da aliança não é uma aliança política, mas o fato de que ele traria a aliança, e eles aceitariam essa aliança, e seriam um povo agora dessa aliança também. Ok? Ok, pastor. O senhor falou um pouco aqui sobre Israel, teve Israel espiritual. É melhor dar uma pinceladazinha nisso aí, que pode ter algo aí, né? Ali, Tony, no início, só falar para o Tony aqui, meu amigo, no início eu expliquei o fato de que ali, na verdade, o termo hebraico não é determinado, o termo é cortado. E assim, ela é um período no qual aconteceriam aqueles atos, é um período no qual haveria uma rebelião maior, haveria o enchimento da rebelião do povo, sim, do povo de Israel, mas a grandiosidade do perdão de Deus. O que eu quis acentuar é o fato de que Daniel buscou paz, e a nossa maneira de entregar é como se o anjo veio e falar, não, Daniel, você quer paz, mas não vai ter não, tá? Vai ser tudo uma droga, vocês vão ter um monte de problemas, e no final vocês vão sofrer muito, vai ter um monte de gente que vai destruir vocês, e no final Deus mesmo vai rejeitar vocês. Então, vai dormir com seus pais aí, porque tudo vai acontecer. Não é esse. O modelo bíblico é que Deus responde a busca de Daniel, que é um homem muito amado, com a profecia de paz. Profecia de paz. E aí, no início, eu expliquei que o termo nertak, que está no Nifil, significa ser cortado, separado. E você não separa tempo de coisa, você não separa tempo de espaço, você separa tempo de tempo. Então, e aqui para a pergunta do Altemar também, que perguntou como é que é possível juntar uns com os outros, etc. Né? Juntar uns com os outros, o capítulo 9 com o capítulo 8, a ideia, na verdade, é justamente por isso, porque ela foi cortada. E o que Daniel não havia entendido era o elemento tempo, e agora Gabriel vem e explica o elemento tempo. Tá bom? Isso eu expliquei lá no início. Agora, com relação ao Israel espiritual. A Bíblia fala de um Israel espiritual, é fato. Mas a Bíblia não fala de um Israel espiritual sendo alguma coisa diferente do Israel convertido, de que tem a circuncisão do seu coração, que é o Kol Israel. Não exclui agora, e essa é a ideia que muitas vezes as pessoas entendem, né? As pessoas entendem efetivamente que assim, não, agora está excluído o povo de Israel. Israel era o Israel carnal, e aí tem o Israel espiritual. Israel espiritual dentro das Escrituras é o que Paulo chama de Kol Israel. Todos aqueles, que é o todo Israel, que no final Paulo fala no capítulo 11 de Romanos, que é todos aqueles que se unem sob a bandeira de Deus, sob a promessa feita a Abraão. Sejam eles advindos pela carne, sejam eles advindos pela carne, não no sentido de carnal, tá? Mas pela carne, porque são descendentes físicos de Abraão, sejam aqueles que vieram também pela mensagem do Evangelho, essa mensagem que nós encontramos no apóstolo Paulo, e que ele diz que não há judeu nem grego. A ideia do Kol Israel, ela se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 28, na Paraxá, que nós chamamos de Paraxá de Nitzavim. Eis que estão aqui, aí Deus fala lá no capítulo 28, os líderes das tribos, as suas mulheres, suas crianças, os estrangeiros, o jornaleiro que peregrina entre vocês, que trabalha todo Israel diante. Então, Kol Israel. E quem estava no Kol Israel? Estrangeiros também. Nós vamos no capítulo 8 do livro de 1 Reis, capítulo 8, capítulo 7, 8 e 9 de 1 Samuel, melhor dito. Não, 1 Reis mesmo. 1 Reis, é dito que quando houve a inauguração do santuário, Salomão convocou todos os homens, desde o norte de Israel até o sul do Negev,
no limite do reino de Davi, e disse então, e todos eles, ele fala, Quenezeu, Cananeu, etc., um monte de tribos, e diz assim, então se reuniram e festejaram todo Israel. Quem era o todo Israel? Inclusive os estrangeiros que peregrinavam, que estavam na terra e que aceitavam a fé do Deus de Israel. Então o Kol Israel é isso. Não é um Israel que substitui o anterior. É o Israel que completa o anterior, que completa e que inclui o anterior. Esse é o Kol Israel. Esse é o Israel espiritual. Absolutamente nenhum outro. Esse é o Israel espiritual. Não excluindo os outros e nem excluindo os gentios. Incluindo todos, que são 144 mil. Aquela grande multidão, conformados por 12... que vieram por 12 apóstolos multiplicados por 12 patriarcas, sendo o povo de Israel, o povo gentil e todos. Graças a Deus, para louvado seja o nome de Deus. Pastor Sérgio, a gente está chegando agora na parte final. Creio que essas lives que estão acontecendo agora nesse período, nunca houve tamanho interesse de estudar as profecias, né? Tanto de Daniel, de Apocalipse, entender um pouco. E como as igrejas estavam fechadas, muitos tiveram a oportunidade de estar através das redes sociais, da internet, aprendendo temas especiais, alguns relembrando, aprendendo coisas novas. E louvado seja Deus, porque Deus está justamente nos proporcionando esse período agora, né, de estudo da Santa Palavra. Eu queria só fazer aqui o Anderson, meu amigo lá de Porto Velho, fez uma lembrança muito boa aqui. Obrigado, Anderson. Eu coloquei até aí na tela, professor Anderson. O Daniel, no verso 7, pede súplicas tanto para Judá quanto para Israel. E aqui ele entende uma separação, ele entende aqui como se fosse Efraim. Tá? Ou seja, não foi apenas para os judeus. Ezequiel 37, 16, 22, diz que essas duas casas voltarão a ser uma só. Aqui é preciso lembrar o seguinte, a ideia de Efraim, dentro das escrituras, as chamadas duas casas, não são tribos perdidas de Israel e Judá e etc. Efraim, nesse caso, especificamente, tem muito a ver com uma figura gentílica, a figura daqueles que se afastaram e estiveram distantes, que são os gentios, o povo, o filho pródigo, que está distante e que se tornariam novamente uma única casa, na casa do pai. E na casa do pai é a casa do pai da parábola também, onde estão o filho mais velho, que é o povo judeu, o filho mais velho, e o filho mais novo, entre aspas, o filho mais novo, que é o povo gentil, que retorna para a casa do pai, e assim as duas casas se reúnem novamente sob a ordem e a promessa do Todo-Poderoso. Amém. Pastor Sérgio, bora para nós, e encerra aí para nós a live nessa noite. Desde já te agradeço por ter aceitado o convite. Deus continue te usando aí como instrumento usado por Deus. O pastor Eliasar já está convocado, né, pastor? Claro, está convocado. É isso aí. Ele não sabia não, mas agora ele está sabendo. Com certeza. É isso aí. Agora, de fato, o pessoal, eu já sei que amanhã vai ter um monte de gente aí questionando, falando, isso é heresia, o negócio é Estevão. Querido, se você continuar acreditando que é Estevão, não tem problema nenhum. Não é ponto salvífico, apesar de que a correta interpretação. E o resultado disso é que pode fazer a diferença na salvação de algumas pessoas. Eu fecho a minha fala hoje, pastor Jadson, dizendo o seguinte, imagine você chegar para um judeu, para algumas pessoas, para qualquer pessoa, e dizer assim, queridos, para um judeu, e dizer assim, seu povo foi rejeitado por Deus. Aí ele fala, porque está aqui, ó. Vocês apedrejaram Estevão, e por causa disso vocês foram rejeitados. Por causa disso a gente foi rejeitado? O rabino vai dizer assim, olha, teve o bezerro de ouro e nós não fomos rejeitados. Houve o pecado do povo lá de Deus, houve um intercessor e nós fomos perdoados. Houve no caso do episódio dos espias, uma parte da geração foi morta, mas tampouco fomos rejeitados como nação. Deus fala em Oséias que nos chamou do Egito. Deus fala em Oséias que nos tem na palma das suas mãos. Tem escrito na palma das suas mãos. Deus fala em Jeremias 31 que apesar de todos os pecados, melhor dito, apesar dos pecados, ainda que eles rejeitassem a minha aliança, eu não os rejeitarei.
Deus fala em Oséias 11 novamente que por mais que Efraim desse marradas e não aceitasse, eu não os rejeitaria. Aí porque a gente apedrejou Estevão, nós fomos rejeitados? Nós transgredimos o sábado e fomos rejeitados. Não, Deus não nos rejeitou. A gente fala nós mesmos, vamos falar nós mesmos. Nós sacrificamos a ídolos e nós não fomos rejeitados. Nós sacrificamos nossos filhos a ídolos e não fomos rejeitados. Nós deixamos de lado as leis de pureza e alguns entravam no jardim, se purificavam com Deus e comiam carne de porco e não fomos rejeitados. Outros colocaram do lado de Deus uma estátua de uma deusa, a Astarote, o Asherá, e adoraram a consorte como se Deus tivesse uma esposa, e não fomos rejeitados. A gente apedrejou Estevão e por isso foi rejeitado? É muito pouco. Ah, não, mas foi porque vocês mataram Jesus. Você entende de verdade o que significava? Isso não sou eu que estou dizendo, não. Eu estou reproduzindo algumas coisas que eu já ouvi judeus dizerem. Você entende efetivamente o que é o significado bíblico e dentro da própria teologia cristã da morte de Jesus Cristo? Ah, ele é nosso salvador. Ele morreu para nos salvar. Então me agradeça porque meu povo matou Jesus Cristo. Então tome cuidado com o que as pessoas falam. Eu não tenho problema nenhum de ser taxado como... Agora, eu prefiro ver de maneira positiva. E de fato, ali o Nexo diz assim, se Estevão não tivesse sido apedrejado e não tivesse havido o caso de Estevão ali, Paulo não teria se convertido, provavelmente não teria se convertido. E ele não teria sido passado pela transformação maravilhosa que ele passou. Então há um nexo causal entre Estevão e Paulo. Mas o profeta, no capítulo 9, eu reafirmo, e aí podem me levar para o tribunal da Inquisição, não tem problema nenhum, é Paulo, não Estevão. Tá joia? Então que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos imensamente. Eu não vou conseguir responder a muitas perguntas que estão ali, que estão aparecendo ali ainda. Querido, Jorge, só para responder ali, não tem quantos anos literais isso corresponderá. A última semana não foi cortada. A última semana pertence a 70 semanas. Ela não é diferente, ela tem exatamente a mesma quantidade. Ela vai até o ano, as 69 semanas, vão até o ano 27, e do ano 27 ao ano 34, são 7 anos, uma semana, mais uma semana, tá bom? E ela no meio, quem é cortado é o Messias, e não a semana. Tá joia? No meio, o Messias é cortado, e ele morre e se oferece por todos nós. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus esteja com cada um de vocês. Não há rejeição de Israel, há universalização da mensagem do Evangelho. A rejeição de Israel é um dos grandes erros da igreja cristã. A rejeição do povo que Deus tanto amou é uma leitura errada de Lucas, é uma leitura muito ruim do que Jesus falou, quando ele disse, quantas vezes eu quis te ajuntar, Jerusalém. Em nenhum lugar ele disse que agora eu vou te rejeitar e vou para todo sempre. Ele diz, eu quis rejeitar, mas você não quis. Mas a senhora White, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 31, ela diz assim, Deus jamais rejeitou o seu povo. Foi o povo, ali na figura dos líderes, que rejeitou a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê uma paz a todos vocês. Eu vou fazer uma oração, então. Vou fazer uma oração. E aí depois, ou se você quiser terminar, falar alguma coisa, pastor Jadson? Pastorzão, eu gostaria de terminar lendo um verso bíblico, depois você ora para nós. Eu gosto muito deste verso bíblico de Miqueias, capítulo 6, verso 8, e diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então, pastor, aqui está algo especial que eu creio que o povo de Deus precisa ter cada dia, né? Que é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Amém. Creio que com isso a gente vai crescendo cada vez mais. Pastor Sérgio, ora para nós, por favor. Com absoluta certeza. Como disse o Tony ali, somos todos Colo Israel. Somos Colo Israel, somos todos Israel. Só para uma última informação, rapidamente, existem muitos teólogos na igreja que pensam exatamente da mesma maneira que eu estou dizendo agora, que a lei se cumpre com Paulo, e que Estevão é um catalisador para o cumprimento dessa profecia. Fica a dica aí, dá uma lida nos livros aí do Jacques Ducan, livros que são publicados hoje, até do
Draco Stefanovic também, de alguns outros eruditos aqui também. Tá bom? Nossa igreja é linda, sabe por que é uma das coisas mais maravilhosas da nossa igreja? Nós não somos monolíticos. Nós vamos aprendendo e crescendo cada dia mais, e sem negar os princípios da nossa fé, nós vamos crescendo juntos. Oremos. Adonai, Deus de Israel, Senhor de Daniel, nosso Pai, grandioso Criador, Redentor, e que expia o pecado do seu povo, que ama o seu povo, que a compreensão das 70 semanas nos traga a alegria de saber que, apesar de todos os pecados de Israel, apesar de toda a rebelião de Israel, o Senhor estava disposto a expiar a sua iniquidade, a trazer uma justiça eterna, a ungir o Santo dos Santos pela morte do Messias. Que nesse santuário ungido, ao Jesus subir ao santuário celestial, nós também possamos encontrar graça no tempo oportuno. Que este grupo maravilhoso chamado Todo Israel, esse Israel espiritual, se alimente e se alegre da certeza de que não há eles e nós. Não há o povo antigo e o povo novo. Não são aqueles que foram rejeitados e aqueles que agora somos teu povo. Mas todos os que buscamos a ti em oração, estamos incluídos nesse expiar o pecado, trazer justiça eterna e selar o Santo dos Santos. Porque ali, por estes atos, a nossa salvação para o povo antigo, o povo antes do Messias, e para o povo após do Messias, foi obtida, selada, e assim está selada por toda a eternidade. Perdoa-nos a nossa falta de compreensão muitas vezes. Abençoa-nos com a tua paz. Nos dê o teu perdão em nome do Messias. Amém, Jesus. Amém. Amém. Agradeço aqui, mais uma vez, o pastor Sérgio por disponibilizar aí esse tempo para estar conosco. Convidar você que ainda não conhece o canal Adventista Goiana PE, Goiana, não é Goiânia, Goiana PE, e se inscrevam no nosso canal, inscrevam também no canal pastor Jadson Kleberson, ajuda aí a gente a divulgar mais e mais a mensagem, e pastor Sérgio, que Deus continue abençoando o seu ministério, e que possa continuar ajudando a cada um de nós a aprofundarmos cada vez mais na Santa Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima live.